A minha base de dados escolhida é sobre salário mínimo e eu vou explicando como eu fiz as minhas análises durante a apresentação. Bom, esse daqui é nosso menu, criado para facilitar o acesso para as informações, para as bases e para os gráficos. Aqui está a minha base de dados e aqui é a descrição. Bom, a minha base ela está dividida em nações, salário mínimo, salário bruto, ano de efetividade e status de existência. Então, são separadas nações, o salário mínimo, então a forma com que essas nações pagam o salário mínimo, o salário bruto anual em dólar, que é a soma do salário mínimo pago no ano inteiro, e em dólar para facilitar nossas análises. O ano de efetividade, que é quando esse país criou ou alterou uma lei sobre o salário mínimo, e o status de existência, se esse país paga salário mínimo, tem um salário mínimo definido ou não. Bom, aqui nos anos de efetividade, eu fiz uma relação sobre frequência relativa, frequência absoluta, sobre quantos países criaram ou alteraram suas leis em cada ano, suas leis sobre o salário mínimo. Aqui. Bom, aqui bem básico, é uma relação dos países que têm salário mínimo definido para os países que não têm, as porcentagens. Aqui, nossa análise quantitativa, eu ranqueei os países pela quantidade, pelo preço, pelo valor pago de salário mínimo por ano em dólar. Então eu dividi eles em 4 níveis, os países desqualificados, e para ficar mais fácil de a gente encontrar qual só sabendo pelo nível, já saber mais ou menos quanto esse país paga por ano de salário mínimo. Tá aqui um box plot comparativo, nosso histograma, tudo certinho. Na minha tabela dinâmica, eu escolhi filtrar por ano de efetividade e status de existência. Assim, colocando o ano e o status, a gente já encontra quanto o país paga e a gente encontra certinho qual país criou em cada ano. Bom, a bonificação, eu criei isso como uma espécie de incentivo para os países para melhorar ou criar uma lei sobre o salário mínimo. Então, seria pago uma espécie de bônus ao governo do estado de cada nação, referente ao seu nível de pagamento de salário mínimo, aquele nível que eu criei anteriormente. Então, cada um receberia uma porcentagem em cima do valor pago para a população do salário mínimo. E aqui no investimento, eu criei duas situações, um brasileiro e um australiano, que investem da mesma forma. Então, eles investiriam 30% do salário anual do ano anterior, inicialmente, e acrescentaria 30% do salário daquele mês a cada mês durante um ano. É uma taxa de 2% ao mês. Então, exatamente igual nos dois países. Só muda os valores de salário mínimo. Então, no valor final, a gente consegue ver uma grande discrepância. E aqui é o tempo que seria necessário para o brasileiro alcançar o mesmo valor final que o australiano. A gente sabe que a Austrália é o país com o salário mínimo mais alto,